A palavra de Deus para mim agora é o que traz o ânimo, a paz, assim, sabe? A alimentação para a nossa vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Eu estava lendo essa semana, meditando na palavra do Senhor e falei assim, nossa, o que eu poderia ministrar essa semana? Visto que vai ser a primeira oportunidade que estaremos juntos, né, naquele lugar como igreja. Queria talvez aqui procurar alguma situação para colocar, mas confesso para você, e já te digo com antecedência, o que nós vamos ouvir aqui agora é a palavra de Deus, porque foi Deus que me instruiu a falar sobre esse tema. Glória a Deus. Porque na minha intenção era assim, o que nós podemos falar? Aí ele falou, fala só isso aqui será o suficiente. E confesso que não é nada tão extraordinário, mas é algo tão urgente, amém? Não é nada diferente talvez do que você já ouviu, mas é algo que o Senhor quer falar para os nossos corações. Nós estamos nessa união para avançar no reino de Deus. E aqui então nós olhamos na Escritura aqui, padrões e princípios que o Senhor deseja para a nossa vida, sobre as quais eu quero apontar aqui no livro de Romanos, capítulo de número 12. Você está com a sua Bíblia, já deixa aberta aí, Romanos capítulo de número 12. Eu peguei até essa minha Bíblia que é a mais antiga, e aí eu tenho uma dificuldade com ela, que o vento vai levando as folhas embora, sabe? É igual a Bíblia do Luiz. Tem uns irmãos que tem uma Bíblia velha, sabe quem tem Bíblia bastante velha assim? Essa foi minha primeira Bíblia. Essa aqui eu não consigo abrir mão dela, porque quem é a grande maioria que talvez conheça, o pastor Júnior, né? O pastor Júnior, ele em alguma ocasião deve estar com a gente, e quando eu me cheguei na igreja, eu fui com o pastor Júnior. Nós fomos lá falar para a avó dele que nós aceitamos Jesus. Fomos lá na casa da avó dele, tomamos um café com a avó dele. E fomos lá na casa da avó dele e ele falou assim, vó, eu e o Rafael aceitamos Jesus. E a avó dele ficou muito feliz. E ela me deu a Bíblia. E eu não consegui abrir mão dessa Bíblia. E por devido à linguagem, eu gostaria de estar aqui com muita reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 12. Presta muita atenção em tudo que nós vamos falar aqui essa noite. Quando chega em Romanos capítulo de número 12, o livro de Romanos, ele é um tratado teológico. Tudo que tem no livro de Romanos, no que diz respeito ao Novo Testamento, pós-Jesus, o apóstolo Paulo conseguiu colocar quase tudo necessidade da igreja teologicamente no livro de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, ele explana sobre pecado, ele fala de que o pecado já não tem mais domínio, que quem é o primeiro Adão, quem foi o segundo Adão, fala da justificação que temos através da fé, fala de toda a boa obra do movimentação dos céus. É uma maravilha, é uma riqueza tremenda. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é Romanos capítulo de número 8, é ler aquilo ali e encontrar forças, encontrar direção para a vida. Então Romanos tem muita base, mas quando chega no capítulo 12 de Romanos, ele começa a vir com deveres práticos da vida cristã. Então, diante da exposição das palavras aqui, da palavra de Deus hoje, nós vamos entender agora que Paulo está trazendo a palavra de Deus, mas ensinando da nossa conduta, falando do nosso proceder. E hoje nós vamos falar sobre conduta e proceder. Romanos capítulo de número 12. Eu já quero ir direto ao texto, o verso que eu quero ler, para a gente nem precisar ler toda a passagem. Eu vou lendo pontualmente aqui, não vou fazer uma leitura por completo, mas quero deixar aqui muito claro que muito profundo é esses pontos que eu vou ler, mesmo não lendo todo o contexto. Diz assim, Romanos 12, o verso é o verso de número 5. Diz assim, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e somos membros uns dos outros. Olha, o primeiro apontar aqui de Romanos capítulo 12, que Paulo começa a trazer aqui uma cascata, e é sobre isso que eu quero ministrar. Se eu for colocar um tema na mensagem hoje, será assim, uns aos outros. E aqui esse livro de Romanos começa a apontar isso aqui para a gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele apontou para nós também, conquanto somos membros uns dos outros.
Olha que curiosidade, é que ele começa já nessa introdução aqui a apontar que não é nenhum e nem o outro, é os uns e os outros. Somos nós. Então isso aqui vira um plural. Isso aqui agora já não faz mais parte apenas de uma identidade de um indivíduo cristão, mas faz parte da coletividade cristã. Amém? Tanto que só no Novo Testamento, antes de eu apontar para a gente extrair aqui alguma coisa desse texto, só no Novo Testamento nós temos 59 expressões assim, uns aos outros. Ou seja, para enriquecer ainda mais e entender que isso não é um discurso, isso não é uma frase, isso é uma base da nossa vida cristã. Amém? Amém. Uns aos outros. Nessa primeira que nós lemos aqui, de todas essas, ele aponta dizendo que nós somos membros uns dos outros. E aí quando ele fala que nós somos membros uns dos outros, nós logo já imaginamos e entendemos o organismo e o corpo físico como ele é. O corpo ele é composto por membros, por órgãos visíveis e aqueles que estão internos, que não são visíveis. E aqui então nós entendemos a funcionalidade de cada um, dentre as quais estão todos ligados, estão todos conectados, estão todos interligados, e cada membro, cada órgão do corpo humano é um organismo vivo, dentre as quais somos nós. Nós somos membros uns dos outros. Foi o que Paulo apontou. E diretamente ligados. Eu não posso excluir um membro. Eu nunca vi na rua um braço andando sozinho. Você já viu aí na rua? Olha um braço andando ali, um pé. Tem lógica. Então todos no seu devido lugar. Estão todos num corpo. Estão todos ligados, a ponto de que até por mais simples gestos que possamos realizar durante o dia, é necessário a movimentação e a participação de todos. Se você identificar um alimento apenas, vou ver só um alimento, e quiser se alimentar daquele alimento, isso já envolveu vários órgãos aqui. Os olhos viram, falou, acho que é uma boa hora, o estômago vai acusar que está na hora de comer. Logo você vai pegar com as mãos, logo você vai se alimentar. Entra os dentes da ação, entra a boca, entra a saliva, e entra alguns órgãos, até que só por um simples alimento, mais de 9 órgãos são acionados para se alimentar daquele alimento, que nós fazemos diariamente, constantemente. Um simples sorriso. A mobilidade de todo o corpo, ela é complexa. E hoje, eu gostaria que ao sairmos daqui, entendamos que, mais do que ouvir alguma coisa espiritual, é entender função, é entender comportamento, é entender o que nós somos. E olhando aqui, ele já está apontando que nós somos membros uns dos outros. Você é necessário, eu sou necessário. Quando nós apontamos aqui, vivemos que eu não consigo fazer sozinho. Eu não conseguiria, Rafael, ou a pastora Márcia, a pastora Cássia, o pastor Zé Roberto, Tiago, Márcio, todos os pastores que aqui estão, que caminhamos junto, que vivemos, não tem. É o pastor que faz, esquece. Pastor não é. A igreja não aponta para pastores, a igreja aponta para. A Bíblia não aponta para pastores, a Bíblia aponta para corpo, membros uns dos outros. Você consegue entender que você é especial por Deus? É necessário para Deus? Todos nós, eu vou falar algo aqui, irmão, todos nós somos necessários para a obra do Senhor. Você vai ver aqui que isso aqui não é apenas uma mensagem apenas, é um chamamento. A ideia de falar que nós somos corpo é para entender a nossa funcionalidade, porque visto que se o dente naquele processo de alimentação estiver doendo, meu irmão, já mudou o processo aí, nós vamos ter que ir no dentista. E quando a gente chega no dentista, eu detesto no dentista, que eu tenho uns traumas, tenho umas histórias de dentista que, olha, isso é meu pai, se eu sei uns episódios que eu passei lá, mas uma dor de dente incomoda a ponto de fazer com que a gente vá até aquele camarada. E toda vez que entendemos a necessidade, nós tendemos a ser cirúrgicos ou a apontar causas. E essa mensagem eu quero que se aponte na nossa vida, a nossa funcionalidade.
Quando eu chego no dentista e sento na mesa do dentista, naquela mesa, cadeira do dentista, olha só, eu já estou indo para a mesa, né? Vamos ficar na cadeira que é melhor, né? Na cadeira o dentista fala, qual dói? Eu aponto, é esse, ó. Por quê? Porque você não quer que ele mexa no que não está doendo. E tinha um amigo meu que falou que foi no dentista e o dentista arrancou o dente errado. Meu, gente, eu não acredito. Tem umas coisas que eu nem duvido também, né? Porque não é possível que isso aconteça. Mas por quê? Porque tem que ter um apontamento. A gente tem que entender que aquele ali é que está com problema. É aquele ali que precisa ser cuidado. É aquele ali que precisa ser tratado. Veja que eu estou falando de membro específico na sua característica. Mas quando eu aponto a membro, eu estou apontando a nós. Porque sabemos que muitas vezes precisamos de uma movimentação. Assentar às vezes na cadeira de Deus para apontar para Ele o que incomoda e o que aflige a nossa vida. E nós temos que ser cirúrgicos a apontar exatamente aquilo. Porque, irmão, o Senhor nos convida a participar de uma totalidade. Eu quero que você entenda isso. Você faz parte dessa totalidade. Não é discurso meu. Não são palavras minhas. É revelação de Deus para nosso entendimento. Quando falamos que fazemos parte de membros, é porque somos necessários, apontados, reconhecidos de tal maneira. Eu trabalhei numa empresa grande. Eles me conheciam lá pelo número. Eu chegava lá na portaria, seu número. Meu número era 10, 38, 68, 415. Era o código. Porque aqui é mais fácil. A gente identifica as pessoas por código. Deus não te identifica por código. Ele te identifica pelo que você é, pelo que você sente. Deus é exclusivo na nossa vida. Ele é perfeito. Uma vez eu entrei no posto de saúde, fui com meu irmão, ele estava com uma dor e ele entrou no posto de saúde. E aí eu fui parar o carro, cheguei depois do posto de saúde. Cheguei depois. E quando eu cheguei depois, meu irmão, fácil de fazer amizade, estava conversando com um amigo, um conhecido lá, já fez amizade com o cara do lado. E ele já começou a conversar com o cara do lado. Aí eu já cheguei perto, meu irmão falou assim, ó, ele é da igreja também, meu irmão não vai na igreja, né? Meu irmão já me colocou no assunto de igreja. Eu falei, lá vai meu irmão. Ah, você é da igreja? Ele falou, que igreja você é? Eu falei assim, igreja de Nazaré. Ele falou assim, não conheço não. Eu falei, tá. Ele falou assim, eu sou da comunidade. E lá na comunidade eu sou 1383 do pastor. Eu falei assim, como que é? Porque naquela é de 12 em 12. E aí ele era 1300 e tanto mais perto do pastor. E aí quando eu olho para a escritura, fala que nós somos membros uns dos outros. O acesso com Deus é direto e o acesso com o irmão é do lado. Eu toco, eu apalpo, eu não preciso de intermédios, eu não preciso ser um número. Nós não somos isso, irmãos. Nós somos aqueles que Deus chamou. Deus não te chamou em vão. Deus não escolheu ninguém, irmão, aleatoriamente. Ele sabe quem você é, sabe o dia que você nascer, antes de você nascer, sabe que dia que você vai morrer. E Ele te chamou para fazer parte do corpo dele, da noiva dele. Nós somos membros uns dos outros, ligados, conectados, que precisam uns dos outros. E então eu olho aqui e vejo que o apóstolo Paulo ele aponta isso para que a gente entenda de uma maneira clara. Após, ele vai para o verso de número 9, e ele fala, não apenas corpo, ele diz assim, olha, agora verso 9 e verso 10, ele diz assim, olha, outrora sem a lei, eu vivia, mas, desculpa, pulou a página aqui, irmão, Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha esse 10 agora, que ele dá a sequência para o 9. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora entrou uns aos outros. Antes era membros. Agora fala de amor fraterno. Paulo eleva um pouquinho mais aqui para a gente entender essa conexão. Quando fala uns aos outros, ele fala que o sentimento não é apenas de cada um estar no seu lugar, cada um trabalhando, cada um funcionando, que se não tiver a gente tem que olhar, apontar. Acho que já ficou claro. Mas agora ele vai tratar dessa maneira, não só nas funções, mas na qualidade que isso exige, que é um amor fraternal. E o amor fraternal é aquele de família, é aquele que você encontra no seio da família. E esse amor fraternal é aquele amor do cuidado, da preocupação, da atenção.
É aquele tipo que o pai ainda tem um filho pequeno, ele sai de casa e não voltou no horário, o pai e a mãe já vai querer saber onde ele está, com quem ele está, por que ainda não voltou, se está bem, comeu. A preocupação vai além, não é só chegar em casa, mas você já se alimentou? E tem filhos ainda que, apesar de ser grandes, os pais ainda olham para eles como crianças. Como estão as suas contas? Como estão as suas necessidades? Como está a sua rotina? Como está no trabalho? Porque está preocupado? É o afeto, é o fraternal. O apóstolo Paulo, quando ele aborda e aponta no 9, que ele fala o amor sem hipocrisia, e ele entra falando assim, olha, na prática, que esse amor sem hipocrisia é um amor fraternal. Fraternal é que corre o mesmo sangue na veia, é aquele que você sabe que é seu parente, é aquele que você tem liberdade, intimidade com ele, uns aos outros no amor fraternal. O fraternal é o da atenção a mais, é o da análise maior ainda. O fraterno é esse que o pai sente pelo filho. Eu vou buscar meu filho na escola, sai todos os meninos, eu olho ele, o meu sai, é o mais sujo, não sei porquê, ele limpa a camisa, e os outros eu nem reparo se está sujo ou não, mas quando eu olho o meu, eu vejo sujo. Eu nem reparo na encarnação, se o Joãozinho, se o Betinho, se a Joaninha saiu sujo ou não, se saiu de tênis ou não, mas o meu eu olho. Por quê? Porque esse aqui é meu, é fraterno. Se é meu sobrinho, se é meu querido, e eu encontro na rua, eu faço questão de parar, de perguntar se está bem, se precisa de carona, como está. Do contrário, irmão, fala, nós amamos, mas o amor que Deus está apontando é o fraternal. Está entendendo? Não é porque você olha o filho do vizinho que você, não vai deixar de ver ele cair, você não vai ajudar ele a se levantar. Mas o fraternal, irmão, é os detalhes. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É o jeito, é o que aprendeu hoje, é o mínimo, é o amor fraternal, uns aos outros com amor fraternal. E analisar esse texto aqui, dividindo com nós, que somos hoje parte de um corpo só, e amigos, irmãos, e aqueles que povoarão o céu, sabemos que nós precisamos uns dos outros como membros e nos amar com amor fraternal. Pode contar com o meu amor fraternal por você, porque eu vou contar com o seu amor fraternal por mim. Amém. Eu quero saber a sua necessidade. Não sou intrometido, irmão. Eu quero poder orar por ela. Eu quero saber o que te machuca, porque eu quero apontar essa dor e apresentar ao Senhor. Eu quero poder entender como seio de igreja, fazer parte de um corpo que se preocupa com as coisas de Deus na sua vida, porque isso é o amor fraternal. Vai ser um estilo para a igreja, é um padrão para a igreja? Não, irmão, isso é o cumprimento das Escrituras. Antes de eu correr, eu quero para você entender. Vai no Evangelho de João comigo. O Evangelho de João, o capítulo de número 13. Nós vamos ler só o verso 34 e 35. Olha só. João 13, 34 e 35. Todos encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. Só contextualizar isso aqui para você rapidamente, que isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui é um dia antes, vou falar de novo, de Jesus ser crucificado. Um dia antes de ser crucificado, ele já tinha apontado Judas como traidor, e ainda vai deixar palavra para aqueles que estavam com ele. A minha reflexão nisso aqui são as palavras que ele deixa para nós, um dia antes de padecer o que havia de padecer. Ele diz assim, João, capítulo de número 13, verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Só isso? Não, tem o verso 35, ele fala assim ainda: e nesse comportamento, nesse gesto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amores uns pelos outros. Antes dele morrer,
ele vai falar assim: eu vou falar algo para vocês, o novo mandamento. E o novo mandamento não está no discurso, não está na quantidade, não está na aglomeração, não está na cura, não está no milagre, está que vos ameis uns aos outros. Ainda entendendo isso, ele coloca ele como exemplo: vos amem como eu vos amei. Então por que nós estamos aqui? É pelo amor de Cristo. A nossa presença aqui pela misericórdia dele, o amor supremo de todos. E aí ele aponta para nós e diz assim: olha, aí então reconhecerão que vós sois meus discípulos quando ires à igreja, quando fizerem uma campanha, qual que é o motivo que eles vão reconhecer que nós somos de Cristo? Quando vos ameis uns aos outros, nos reconhecerão. A melhor maneira de reconhecer a Cristo e transmitir a Cristo não está nas palavras, mas está no amor, como Cristo nos amou. Este é o novo mandamento que o Senhor nos ordenou. Então ele volta e aponta: nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Ainda falando desse amor fraternal que Jesus apontou como a gente poder ter essa referência nas nossas vidas, uma família, na fraternidade da família, quando eu olho assim para a família e vejo a minha, vejo algumas famílias, e tem algumas famílias que têm posse, mas essas famílias que têm posse, condição financeira, têm dinheiro, têm conta no banco positivo, tem tudo, mas eles não têm amor uns com os... irmão, você olha de fora, você fica triste. Fala assim: gente, eles têm o dinheiro, eles têm o carro, eles têm a casa, mas eles não se amam. Às vezes até se preocupa. Eu não estou falando de preocupação, irmão, eu estou falando de amor. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou tentando extrair com um mínimo de detalhe aqui, talvez, para que a gente possa analisar a nossa funcionalidade e o nosso comportamento como padrão, se não hoje, mas a partir de hoje. E eu olho e tem toda a estrutura montada, a estrutura está montada na família, mas eles não têm o fraterno, eles não são ligados, eles não estão. E aí então é uma família apenas com sobrenome igual, com o mesmo avô, com a mesma avó. Mas do contrário, quando você vê uma família bem humilde, uma família que às vezes está passando dificuldade, necessidade, mas tem um zelo do pai pela mãe, do filho com o irmão que olha para o outro, que olha, que cuida um do outro. Irmão, é tão lindo de se ver, porque a gente olha e fala: a verdadeira riqueza está nesse comportamento, está no amor que um membro sente pelo outro, quando um cuida do outro, quando um dá a mão pelo outro, quando um cuida da ferida do outro, quando um está preocupado com a situação do outro. Essa é a maior riqueza que existe. Cristo está dizendo que para sermos conhecidos nessa terra, não é se estivermos no Instagram, a hora do culto, as músicas que cantamos, os louvores que falamos, não é quando amamos uns aos outros. Esse é o amor fraternal. Você está em Romanos ainda? E ele continua apontando ainda. Aí ele pula, depois do capítulo de número 12, ele aponta ainda, para depois do amor fraternal, ele aponta para o verso de número, para o capítulo 15, agora o verso 16, são 2 capítulos para frente ainda. Não, confundi aqui, irmãos. 14, Romanos capítulo 14, verso de número 13, diz assim, 14, 13: não julguemos uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não seres pedra de tropeço e escândalo da vida do nosso irmão. A próxima coisa que o apóstolo Paulo está apontando aqui na vida prática é o termos o mesmo sentimento para com os outros. E ele está dizendo assim: olha, não julguemos uns aos outros. Porque o apóstolo Paulo está apontando aqui? Porque ele reconhece que na condição humana todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, todos nós muitas vezes pisamos na bola. E aqui então ele está falando à igreja na mesma sequência do amor, o amor de membro, o amor fraternal
Ele está falando que esse amor ainda não pode julgar uns aos outros, do convívio, para uns com os outros. Então eu, Rafael, jamais posso olhar para alguém e apontar os seus defeitos, as suas não qualidades, as suas falhas, as suas faltas. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou o que mais tenho. Como que eu vou apontar o dedo para alguém? Como eu vou julgar alguém? Com que direito eu vou julgar alguém? Se eu mesmo tenho também esses defeitos. Mas do contrário, ele está dizendo que esse que olha e que não julga, do verso de número 13, ele toma propósito para não ser pedra de tropeço e escândalo na vida de alguém. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, assim como estamos falando aqui hoje, para nos unirmos em Cristo e não para nos prejudicarmos em Cristo. Então aqui é como eu posso ser bênção na sua vida, como eu posso ser alguém que pode contribuir na sua vida, e não para ficar analisando defeitos e situações e apontar situações. Não julgueis uns aos outros. Ele continua ainda também, depois ele fala assim no verso de número 19: assim, pois seguimos as coisas da paz e também a edificação de uns para com os outros. De novo, olha quem entra aqui de novo. Olha que o apóstolo Paulo está falando que o que nós temos que seguir então? Nós vamos seguir a paz e a edificação de uns para com os outros. Aquele que procura paz, esse tem um nome, chama pacificador. É agente de paz. Amém. E quando nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a praticar a pacificação. Tem pessoas que estão vivendo turbulência, nós somos aquele que fala calma. Tem pessoas que já estão vivendo o fogo acender na sua vida, nós somos aqueles que não vão acender mais fogo, nós vamos apagar esse fogo. Nós somos os agentes de paz uns com os outros. E o apóstolo Paulo aponta da pacificação como um fato, que aqueles que trabalham com paz, eles vão ter harmonia em si. A harmonia, como a música que ouvimos, que vem bonita aos nossos ouvidos, mas que é uma condição de uma soma com a outra, com a outra, com a outra, que sai uma nota e na sequência vem outra nota, se torna em harmonia. Essa é a paz. Quando sai do compasso, quando tem um julgamento, quando tem um apontamento, quando existe resistência, quando existe divisão, não há paz, não há harmonia, há um descompasso. Aí ele fala: mas nós vamos ser os edificadores uns dos outros. O que é edificação? A edificação é a construção que nós conhecemos. A edificação é aquela que precisa de um alicerce, precisa de um tijolo, e depois de um tijolo precisa de outro tijolo em cima, e precisa de outro tijolo. Isso é edificação, irmão. Um ligado no outro e amarrado até o tijolo da parede. Um está aqui, o outro está cortando ele, que é para um estar entrelaçado com o outro. Não temos jeito da igreja alcançar as mais ricas bênçãos do Senhor. Presta atenção no que eu vou falar. Não tem como eu, Rafael, alcançar a plenitude de Deus na minha vida se não for com você. Não tem como eu ser abençoado grandemente se não for com você. Eu estou ligado na bênção com você, irmão. Amém. Eu estou ligado na dificuldade com você. Eu estou ligado na edificação do corpo de Cristo. Nós estamos juntos nesse processo, uns dos outros, ligados, amarrados, e assim somos erguidos, e assim somos fortes, porque um apenas não resiste, mas todos juntos nós somos fortes e nos fortalecemos naquele que é o nosso Jean, o nosso Cristo. Amém? Amém. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém, que bastante gente levantou a mão, senão eu começava de novo, devagarzinho a gente ia começar ponto por ponto. Eu estou tentando ser o mais claro, que quando o Senhor começou a falar assim, olha, é uns aos outros, eu entendi que não importa quanto tempo de igreja eu tenho, eu entendi que não importa a igreja que eu vou, eu entendi que não importa a minha história ou o meu momento, importa
se eu estou uns com os outros diretamente ligado. Porque eu posso ser um pregador, mas se eu não fizer uns aos outros, não adiantou nada a minha pregação. Não adianta o mais bonito discurso, não adianta a igreja mais linda, não adianta você ter o mais belo, a vida, mas eu sou abençoado, mas nós não estamos ligados fraternalmente, nós não estamos acolhendo. Pelo contrário, há uma discórdia, há um descontentamento. Deixa isso tudo de lado. Deixa isso tudo de lado. Nós precisamos uns dos outros. Você lembra daquilo que eu acabei de falar, que Jesus deixou para nós uns pelos outros? O último dia, eu não li ainda, aquele texto, aquele que nós acabamos de recitar aqui, só uns pelos outros, é o seguinte: Jesus tinha acabado de anunciar para os discípulos dele que ele não ia mais estar com eles. Já pensou? Seu mestre, aquele que você abriu mão de tudo, falou: agora eu estou partido mesmo, vocês vão ficar sozinhos. Aí é um chororô, porque o mestre vai embora, é triste, só partida, né? Imagina Jesus, que ele fala que não vai estar mais. Só que aí ele já fala depois, no João, que vai ficar o Espírito Santo. Ele fala: eu estou indo para o céu, dentro de você fica o Espírito Santo, mas quem está para segurar com você a jornada é uns com os outros, é o amor. Entendeu isso? Isso é profundo demais para gente entender que isso aqui não é uma revelação, não, isso aqui é para a gente só analisar a minha conduta, o meu comportamento, o meu gesto, a minha oração, analisar a minha movimentação, qual que é o sentido, qual que é o propósito dessa. E aí, quando ele está falando da edificação, isso é necessário demais, porque a edificação é a que está somada umas às outras. Então eu falei: olha, menos uns dos outros. Eu falei sobre amor fraternal, do novo mandamento que Cristo nos deu. Está falando que o amor uns dos outros não pode ser fingido, não julgado. Ele edifica em paz, ele segue a paz e edifica as vidas destruídas. Nós, como igreja, somos agentes de paz. Nós não somos aqueles que cavam um buraco, irmão, para pôr pessoas no buraco. Nós somos aqueles que tiram do buraco. Nós somos aqueles que criam pontes. Nós somos aquele que se intermedia, que ora, que intercede, que faz, que avança, uns pelos outros. Uns pelos outros. E ainda aqui em Romanos também, no capítulo 15, no verso de número 7, diz assim: olha, portanto, acolhei uns aos outros também, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Acolhimento é cuidado. É como se fôssemos um hospital. E nesse hospital, irmão, tem de tudo. Você sabe como que é o hospital. Tem o doente, tem o médico, tem o remédio, tem a injeção, tem o tratamento, tem o raio-x. Como um hospital. Agora imagina se nesse hospital não for uns com os outros. O médico fala: não vou trabalhar. A mulher da faxina fala: não vou fazer a limpeza. Não acontece também que precisa ter uma limpeza excelente no hospital. O que acontece? É que o resultado não é alcançado, não é atingido. Esse é o cuidado uns pelos outros. Precisa de todos. Precisa da nossa movimentação. O acolhimento, acolher. E aí ele aponta como Cristo nos acolheu. Vou falar algo para nós, para a gente entender como vai começar a nossa semana. É que nós vamos nos levantar como aqueles que olham uns pelos outros, como aqueles que cuidam uns dos outros, como aqueles que se importam uns pelos outros. Nós somos uma igreja viva diante do Senhor, que nos colocou uma missão, que nos chamou a fazer uns pelos outros, a ponto de olharem e verem Cristo nas nossas vidas, acolhendo, cuidando, levantando, intercedendo, clamando, ajudando, apoiando, acreditando, na tristeza, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, que é o que o texto diz. Na leitura completa dele está ali, sentindo na pele uns pelos outros aquele acolhimento que o Senhor fez, uns pelos outros.
Tiago depois aponta no capítulo de número 5 e fala assim, ó, até a oração, orai uns pelos. Eu espero que a gente esteja essa noite aqui, ao participar da ceia do Senhor, nesse dia que o Senhor nos chamou, na sua presença, a olhar as Escrituras e ver que todos nós somos necessários. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você, olhando e cuidando uns dos outros. Não tem sentido, irmão, a gente falar que ora se a gente não se amar. Não tem sentido a gente ir na Fundação Casa e pregar se a gente não olhar uns pelos outros. Não tem sentido eu subir no monte, fazer oração à madrugada, ir lá e achar que nós estamos travando uma guerra espiritual se nós não amarmos uns aos outros. Não tem sentido a pregação se não amarmos uns aos outros. Não tem sentido você sair da sua casa, vir aqui, a gente se reunir e louvar ao Senhor e buscar ao Senhor se nós não amarmos uns aos outros. Não tem sentido se a minha oração for só para mim. Não tem sentido para eu pedir, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa minha esposa, abençoa meu filho. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor me deu. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala, orai uns pelos outros. Orai pelo seu vizinho, orai pelo seu trabalho, orai por quem está à sua volta e pratica o uns aos outros. É isso que o Senhor está nos chamando. A partir daí, acredita então que nós somos um corpo forte. Nós cumprimos o mandamento do Senhor. Uns aos outros. O Senhor está entre nós. Gálatas também, eu poderia falar de alguns uns pelos outros, mas eu quero só me restringir aqui, porque eu já compreendo que nós entendemos a mensagem de Deus. Fala assim, ó, levai a carga uns dos outros. A gente vai dizer, o problema dos outros é dos outros, meus deixa eu não vou carregar o problema dos outros não, mas a Bíblia fala, levai a carga uns dos outros, até a carga, porque irmão, é um privilégio a gente poder servir. Não entenda que amando você vai fazer por ter algo em troca. Entenda que fazendo como Cristo pediu que nós façamos, nós estamos fazendo e cumprindo, e é o Senhor que vai fazer por nós. Eu preciso levar suas cargas, me deixe levar suas cargas com você, que nós possamos juntos passar dias, anos, tempos, tempestades, alegrias e tristezas juntos, uns aos outros, porque o Senhor é por nós. Em todo tempo, em todo momento, o Senhor é por nós. Convido você a se colocar de pé. Glória a Deus.